Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai restaurar a sua vida, vai te libertar das prisões, vai curar a sua enfermidade. Por falar em curar, estamos retornando o propósito em orações. Deus que cura. Sim, um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. Ele é o médico dos médicos. Não há nenhuma doença ou condição adversa que não possa ser curada. Deus também dá o dom de cura para algumas pessoas que curam outras pessoas para a glória de Deus. Hoje, 9 de abril, no 6º dia, trago para a leitura o livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. E a palavra diz, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago para você. Hoje está sendo decretado a cura para a sua vida, sua enfermidade, para o seu coração. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Preste atenção, porque é importante. Moisés se depara com uma situação difícil no deserto e, em vez de protestar, ele ora. Isto é o que nós devemos fazer também. Quando estamos com dor, devemos orar. Deus responde a Moisés, mostrando-lhe um simples pedaço de madeira. Moisés o lançou na água e a água tornou-se imediatamente doce. Deus, então, inicia um teste e diz no versículo 26, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Aqui vemos o Senhor revelado como Jeová Rafá. No meio de sua amargura e dor, Deus se revela como seu sanador. A palavra Rafá é utilizada cerca de 70 vezes no Antigo Testamento e significa para restaurar, curar ou para curar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Às vezes, a gente está precisando de cura em todas as 3 áreas, como Davi estava em Salmos 6, versículos de 2 a 3. Emocional. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Segunda, física. Ó Senhor, cura-me, os meus ossos estão em agonia. Terceiro, espiritual. A minha alma está angustiada. Até quando, ó Senhor, até quando? Deus se revela como Jeová Rafá quando estamos em necessidade de: primeira, cura emocional. O Senhor cura danos emocionais e corações quebrantados. Salmos 147, versículo 3 diz: só Ele cura os de corações quebrantados e cuida das suas feridas. Qualquer dor que estamos carregando, temos que entregá-la para o Senhor. Segundo, cura física. Alguns de nós estamos passando por momentos difíceis, tentando processar a dor e desânimo que vem de dificuldades físicas. Talvez seja dor pessoal
Ou talvez estamos devastados com a notícia sobre um membro da família ou um amigo. Em momentos como estes, é preciso pedir Jeová Rafá para fazer o seu trabalho de cura em nossas vidas. A Bíblia está cheia de exemplos do toque de cura de Deus. Em 2 de Reis, capítulo 20, versículos 5 e 6, lemos que Ezaquias ficou muito doente e estava prestes a morrer. Como resultado da intensa intercessão, ele foi curado e sua vida foi estendida. Esta é realmente uma história incrível. Volte e diga a Ezaquias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curei. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Nos evangelhos, vemos que Jesus passou uma surpreendente quantidade de tempo curando as pessoas. Terceiro, cura espiritual. Este é o mais importante dos 3 reinos da cura. O Senhor vê que estamos espiritualmente doentes e Ele oferece cura e plenitude através do sangue derramado de Jesus Cristo. Nosso diagnóstico é ruim e nosso prognóstico é terminal. Jeremias 17, versículo 9, registra a doença incurável do coração humano. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nós somos pecadores que fomos infligidos com a doença de morte e destruição e estamos em necessidade desesperada de um coração novo. No início de seu ministério, Jesus levantou-se na sinagoga um dia e citou o livro do profeta Isaías. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas capítulo 4, versículo 18. Uma vez que somos postos em liberdade espiritual, Jesus pode quebrar toda a escravidão que nos controla, inclusive vícios e padrões de pecados profundos. Embora seja verdade que Jesus curou muitas pessoas fisicamente, Ele está sempre mais interessado em curar o problema do pecado. Você se lembra o que Jesus disse a João Batista quando ele queria saber se ele era realmente o Messias? Aqui então as palavras escritas em Mateus 11, versículo 5. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. A penetração do pecado em nossas almas é retratado muito vividamente em Isaías capítulo 1, versículos 5 a 6. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos e nem enfaixados, nem tratados com azeite. Nossa depravação é total, afetando cada parte de nossas vidas. No entanto, o versículo 18 fornece a boa notícia, mostrando o poder purificador do perdão. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Às vezes precisamos passar pelo teste, pois os julgamentos e tribulações podem nos levar de novo ao caminho certo. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Salmos 119, versículos 67 e 71. Precisamos aprender que nem todas as doenças estão diretamente ligadas ao pecado pessoal.
Nós certamente podemos dizer que todas as doenças, em última análise, são o resultado do pecado de Adão e Eva. Mas temos que ter cuidado para não vincular todos os problemas que temos de algum pecado em nossas vidas. Esse foi o erro que os amigos de Jó fizeram quando eles continuaram acusando-o de má conduta. Em suas mentes, Jó estava sofrendo porque ele tinha pecado de alguma forma. Vamos ter cuidado aqui. Alguns de nós nos culpamos sem piedade por nossa própria dor. Outros precisam recuar e deixar de dar a sua perspectiva sobre o porquê que alguém está sofrendo. Jesus abordou esta mentalidade predominante quando ele foi convidado a explicar por que um homem era cego. Seus discípulos queriam saber se o homem tinha pecado ou seus pais. E Jesus respondeu em João capítulo 9, versículo 3. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Precisamos nos lembrar de que é permitido ir consultar com profissionais, mas devemos ir para o grande médico primeiro. Embora existam algumas pessoas que se recusam a receber qualquer ajuda porque eles querem confiar em Deus somente para a sua cura. É meu entendimento que Deus muitas vezes usa médicos e outros profissionais treinados para efetuar a sua cura. Lembre-se que as águas amargas em Mara se tornaram doces somente quando algo foi adicionado a elas. Deus poderia ter feito a água doce por qualquer outro meio, mas ele optou por usar a madeira. Da mesma forma que Deus pode curar com apenas uma palavra de sua boca, ele usa outros instrumentos também. Por outro lado, o que Asa fez no Velho Testamento é um aviso para nós. Quando ele estava doente, ele não orou para Deus primeiro, mas em vez disso foi diretamente ao médico. Isso é descrito em 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Embora a sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Pense nisso. Não devemos ignorar o grande médico a caminho do consultório médico. Precisamos também da comunidade de fé. Tiago 5, versículos 14 e 16 descreve o que devemos fazer quando estamos doentes. Primeiro de tudo, devemos chamar os presbíteros da igreja e pedir oração. Em segundo lugar, devemos confessar nossos pecados a outros. Em terceiro lugar, orar uns pelos outros. Estas medidas só são possíveis se você estiver conectado a uma comunidade de fé. Quando você está sofrendo, você precisa da ajuda de crentes fortes e fiéis. A fé, de alguma forma, amplia o poder de cura de Deus. Tiago 4, versículo 2 diz: você não tem, porque você não pede a Deus. A cruz de Cristo é a fonte de cura. Jeová Rafá, que cura no Antigo Testamento, é o Senhor Jesus que cura no Novo Testamento. Não perca o significado da madeira de uma árvore que fornece a doçura da água amarga. Todos os nossos problemas começam em uma árvore no jardim do Éden, e nosso problema do pecado é resolvido porque um outro pedaço de madeira foi usado para sustentar nosso substituto pelo pecado na cruz. Isaías 53, versículo 5 diz que o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, capta esta profecia. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Jesus pode adoçar a amargura da vida. Ele é o qual que quebra a escravidão, como Levíticos, capítulo 26, versículo 13, diz: quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida.
Se você está sofrendo emocionalmente, fisicamente ou espiritualmente, volte neste momento para o Senhor que cura. Vamos voltar para o Êxodo, capítulo 15, por um momento. Depois que Deus fez a água doce, ele então conduziu os israelitas a um lugar chamado Elim. Lemos no versículo 27 que Elim tinha doce nascente e 70 palmeiras. Deus levou-os a um lugar de abundância. Mesmo se não estamos curados, podemos ser curados por Jesus. Ele é tanto a madeira e a água viva, como ele disse em João 7, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A única maneira de ir de Mara a Elim é voltar para Jesus, que é o nosso Jeová Rafá. Meu irmão, minha irmã, declare essas verdades com convicção e clame a Deus pela sua cura em nome de Jesus. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Pai amado, bendito, Senhor Jesus, eu acredito no seu sacrifício como um ato que me permite não só alcançar a vida eterna, mas também a cura de toda enfermidade que possa existir sobre a minha vida. Em teu nome eu repreendo todo espírito de enfermidade que tem tirado a minha paz e me impedido de viver uma vida plena. Ajuda-me, Pai, socorre-me. Tu és o Senhor que nos sara. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A palavra foi semeada, permita que adentre no seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Tocou essa palavra? Compartilhe agora. Hoje você estará ajudando, colaborando uma vida a ser resgatada. Amém.